Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e eu estou muito feliz de ter vocês aqui para que nós juntos podemos aprender um pouco mais sobre o que a palavra de Deus diz. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão que todos nós, enquanto seres humanos, nós enfrentamos, que é a questão de termos um problema, mas não é qualquer problema. É aquele tipo de problema que te paralisa, que você realmente não sabe o que fazer, não sabe quais atitudes tomar, não sabe o que você pode fazer. E você fica com esse tipo de pensamento te incomodando, te perturbando, e você sente que há algo mais que extrapola essa situação porque ela te perturba. Você é impulsionado a tomar uma posição, mas a gente entende que a gente precisa agir e não age de forma que possa trazer maiores consequências por conta de nossos atos impensados. Então, pensando nisso, eu quero falar hoje com vocês o que é que você pode fazer quando você não sabe o que fazer. Então, a primeira orientação que eu trago para você é: não se concentre, não fixe os seus pensamentos neste problema, nessa situação em que você está passando, porque quanto mais você focar, tem até uma frase da física quântica que diz: tudo aquilo que você foca, ela cresce, ele expande. E ao invés de você posicionar os seus olhos, o seu pensamento, o que eu vou fazer, o que é a decisão que eu posso tomar, o que atitude que eu vou fazer frente a isso, você direcionar todos esses pensamentos, concentrar em Deus, precisa se concentrar nas palavras dele, naquilo que ele diz para você que ele é na sua vida. Deus, ele deve ser maior que os seus problemas. Quando você entende que ficar pensando, ficar falando neste problema só aumenta ele, só insufla, parece que isso vai se tornar cada vez esmagador. Eu fico pensando muitas vezes, nessa semana retrasada, eu estive com muitíssima dor de cabeça e um mal-estar terrível. E se eu for ouvir o que o meu corpo pensa, se eu for prestar atenção no que está acontecendo comigo nessa situação, a minha vontade é de ficar na cama o dia todo. E isso é tão frequente porque muitas vezes quando eu me sinto mal fisicamente, né, meu corpo está dolorido, a minha vontade é de permanecer na cama, é de ficar ali até que o meu corpo seja restabelecido. E eu entendo que já percebi por outras situações que quando eu me levantei, que quando eu me levanto e vou prestando atenção no que está acontecendo no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, e eu foco o meu olhar nisso, aquele mal-estar ele é silenciado, porque simplesmente eu decidi desfocar daquela situação para realizar outra. Então, quanto mais você foca na situação, mais ele cresce. Não há sentido, não há razão de você ficar falando da situação problemática que você está passando a terceiros, a não ser que esses terceiros sejam pessoas que vão te auxiliar neste processo de cura, pessoas que estão comprometidas a te auxiliar, a te dar orientações necessárias para que você tome as melhores decisões. Mas se você está falando excessivamente sobre uma situação que está acontecendo na sua vida, você é como se estivesse batendo uma massa de bolo. E eu faço um convite a você para que você perceba se você não está falando excessivamente sobre essa situação, problema que está acontecendo na sua vida. Porque quando você não percebe isso, de você estar se mantendo focado no problema, você não consegue passar para o lado B, o lado de resolver essa situação, de pensar na resolução desse problema. E para isso eu quero trazer para vocês uma história de um homem que ignorou todas as falas de terceiros, que ignorou o seu problema, que não focou no caos em que estava a saúde da sua filha, mas ele focou na resolução, em olhar não para o terror que estava acontecendo com ele, mas olhar naquele que poderia mudar tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Eu estou falando de Jairo, um dos principais na sinagoga, que independente da perda do seu cargo, da sua função que ele realizava, ele entendeu que não poderia deixar a sua casa desmoronar e ele foi em direção a Cristo, porque ele já tinha escutado sobre as histórias de curas e libertações que Jesus tinha realizado. E a gente pode encontrar essa história lá em Marcos, no capítulo 35 e 36. E ele vai até Jesus e roga para que Jesus fosse até a casa dele. Ele sabia da situação que ele se encontrava, mas ele tomou a decisão correta de ir até a Cristo. E se você continua lendo essa história, você vai ver que Jesus tem várias interrupções no caminho até a
casa de Jairo, ele encontra com outras pessoas e isso vai cada vez mais demorando para que Jesus chegasse à casa daquele homem. E mesmo assim, ele estava lá do lado convicto, na certeza de que sim, Jesus iria cumprir todo aquele trajeto. Até que chega um momento onde que nós lemos Lucas capítulo 9, no verso 49, onde diz assim: estando Jesus ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. E Jesus, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente, ela será salva. E eu consigo visualizar todo esse enredo onde que traz aqui, contando essa passagem, onde que mostra um homem que estava decidido, independente de tantas interrupções do caminho de Cristo, independente da fala, ele estava convicto de que Cristo, sim, Cristo, ele traria a solução, ele traria a resposta para o seu problema. E se a gente continua lendo a história, a gente percebe que Jesus vai sim à casa de Jairo, as pessoas mesmo rindo dele, porque o que a gente lê aqui, e riam-se dele, sabendo que a menina já estava morta, Jairo estava convicto de que sim, Cristo iria até ali e resolveria aquela situação, porque Jesus disse: não chores, ela não está morta, ela apenas dorme. E a gente vê uma convicção na fé de Jairo. E da mesma forma, quando nós enfrentamos os diversos problemas que nós temos na nossa vida atual, nós temos que ter essa certeza de que, independente de qual seja a situação, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso pensamento, eles devem estar voltados a Cristo, aquele que vai resolver e que pode mudar essa situação. Uma outra passagem muito parecida com essa é a passagem de Lázaro, onde que as pessoas falam para Jesus e falam bem assim: olha, Lázaro, ele está morto. E nós vemos que o olhar dessa pessoa, dessas pessoas, das irmãs também, falando apenas aquilo que os olhos físicos dela podiam constatar. E era fato que Lázaro realmente estava morto. Mas quando nós vemos a Marta encontra com Jesus, ela mesma fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido. E Jesus responde a ela. A gente encontra essa história lá em João, no capítulo 11, no versículo 17 a seguir. Mas eu vou ler com vocês aqui, lá no versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E a Marta está pensando que Jesus está falando do porvir, daquilo que estaria por acontecer. Mas Jesus estava falando naquele exato momento, no presente, de que Ele era a ressurreição e Ele era a vida. Quando nós colocamos nosso olhar naquele que pode resolver o problema, a nossa configuração de mente, e é justamente esse o convite que eu quero fazer a você. A olhar sobre a perspectiva espiritual, onde nós colocamos aqui fisicamente a morte, onde é o final de tudo. Jesus chega e se apresenta: eu sou a ressurreição e a vida. E é o segundo item que eu gostaria de falar com vocês, é que creia somente. Você não sabe o que Deus está preparando, você não sabe o que Deus está fazendo, o que Deus irá fazer na sua vida. E este vídeo é um convite para que você volte a crer nas promessas de Deus. Creia e você verá a glória de Deus. O mesmo que Jesus disse para Jairo: não temas, ela não está morta, ela está apenas dormindo. Da mesma forma como Jesus falou com a irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando nós temos essa certeza da palavra de Deus colocada, plantada, crescente na nossa vida, nós desfrutamos daquilo que o mundo não pode ter, da esperança que não é natural, é uma esperança sobrenatural, é a esperança da palavra de Deus que reina, que domina a nossa vida, e nós vivemos aquilo que o mundo não pode viver, porque nós temos a semente da palavra da vida eterna. E é por isso que eu te convido a que você fale em voz
voz alta, fale em voz alta as promessas de Deus na sua vida. Fale: Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor está no controle dessa situação, eu creio que o Senhor vai resolver essa situação na minha vida. Se você olha para o seu problema, você se distrai, mas quando você mira os seus olhos em Jesus, a gente percebe que Ele instrui, Ele ensina o caminho que a gente vai andar, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por mais difícil que seja a situação, seja um médico que disse para você um problema de saúde que você não esperava ter e é algo que está te consumindo, uma perda de um trabalho, perda de um familiar querido, e você não está sabendo lidar com a situação, Jesus diz para você: eu sou o caminho. Isso quer dizer, eu sou o caminho. O caminho é aquele percurso que, quando nós não sabemos, quando nós temos um destino aí, nós colocamos o nosso pé na estrada e seguimos aquele percurso, aquela direção que sabemos que nós vamos chegar em algum lugar. Da mesma forma é no mundo espiritual. Jesus é o caminho. Quando nós estamos perdidos em meio às situações adversas que nós enfrentamos, nós temos a confiança, nós podemos ter a plena certeza que, mesmo que os nossos olhos não estejam percebendo o que está acontecendo, o Senhor é aquele que diz: eu sou o caminho. A palavra do Senhor é a lâmpada para os seus pés, para que ilumine nessa trajetória. Ele também diz que Ele é o pão da vida, Ele que vai te dar suprimento, vai te dar força durante essa caminhada. Por mais que você fale: Senhor, eu não consigo, Ele é aquele que vai te instruir. Então, independente, coloque os seus olhos em Cristo, busque sabedoria em Deus, porque é isso que Deus quer que você faça, para que você se aproxime mais dele e saiba o que fazer quando você não está sabendo o que fazer. Porque o inimigo, ele quer usar dessa sua dor física, dessa sua dor emocional, para te distrair e te afastar de Deus. E ele, conseguindo fazer isso, ele vai ter o controle, ele vai ser o tema central. Essa distração, esse problema vai ser o tema central da sua vida, quando na verdade não é ela que tem que ser. Então preste muita atenção onde é que você tem posto os seus olhos nesses momentos de aflições onde você tem passado. E uma terceira orientação eu gostaria de colocar aqui para vocês fazerem quando você não sabe o que fazer, é meditar na palavra de Deus. E eu poderia trazer inúmeros versículos onde aponta para nós fixarmos o nosso olhar na palavra de Deus, para nós meditarmos nela de dia e de noite. Muitas passagens poderia trazer aqui, mas uma eu gostaria de trazer, que é uma passagem que eu acho belíssima, que está lá em Josué, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. E o que é meditar? É você conhecer, é você entender, é você aprender sobre aquilo que é eterno. Quanto mais você medita, quanto mais você lê, quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais força, mais conhecimento, mais prazer, mais interesse você vai ter de fazer o que a palavra diz para você fazer, porque aquilo vai somando na sua vida, isso vai trazendo pleno conhecimento e você vai tendo entendimento nos atos, nas suas ações que você está realizando. E quando a gente entende que a gente faz o oposto, que a gente não medita, que a gente não mergulha na palavra de Deus, a gente entende que é uma distração, é algo que Satanás quer de fato colocar na nossa vida para que a gente se afaste da presença de Deus, que a gente não crie esse relacionamento com Cristo e a gente não entenda esse olhar em Cristo como Jairo teve, né, de entender que independente do que estava acontecendo, ele estava firme, convicto de que Cristo iria até lá, porque ele entendia quem era Deus. Ele estava mantendo ali um relacionamento com Cristo. Se você não tem esse olhar, se você não tem essa mente, se você não tem essa sabedoria, você cai exatamente no plano do maligno, que é de você se afastar da presença de Deus, de o seu problema ser o enredo, ser a parte principal da sua história. E aqui no canal tem um vídeo falando exatamente sobre os problemas que essas distrações trazem para a nossa vida. E eu convido você para que você veja esse vídeo para você ter um entendimento de como situações corriqueiras podem e nos afastam da presença de Deus. E a título de curiosidade também, alguns pesquisadores entendidos da palavra de Deus, os teólogos, eles afirmam que meditar
é uma palavra do hebraico, significa ruminar. E eu te convido para que você troque esses pensamentos em excessos de preocupações que estão tendo na sua vida sobre a situação que você está enfrentando pela meditação. Então, se você sabe se preocupar, você sabe meditar na palavra de Deus. E quando você estiver meditando, você vai perceber que a palavra, ela estará fixa em você. E para te orientar em relação a isso, decore, grave passagens bíblicas na sua mente. E uma das muitas passagens que eu posso instruir para vocês terem na sua mente é que está lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 5 ao 7, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Não te estribes no seu próprio entendimento, ou seja, não seja sábio aos teus próprios olhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que esse versículo quer dizer? Não confie na sua própria inteligência. O que esse versículo quer dizer? É como se ele estivesse falando assim: não confie na sua própria inteligência para guiar as suas decisões, para guiar a sua vida. Pare de entender que você é autossuficiente, que você toma suas decisões sozinhos e deixe que Cristo te oriente. Confia no Senhor de todo o teu entendimento. Pare de confiar em si mesmo. Pare de confiar que as suas decisões são as melhores e coloque a sua confiança em Deus e coloque a certeza que as suas atitudes serão melhores tomadas quando colocadas em Deus, quando colocadas em Cristo. Por isso esse vídeo é um convite para que você se revista de toda a armadura de Deus, como está lá escrito em Efésios 6. Você pode ler toda a descrição do que é esperado para que o cristão ele se capacite, ele tenha a proteção divina para resistir e se manter firme em Cristo no dia mau. E se você não sabe o que fazer nesses momentos tribulosos que você está passando, eu deixo aqui para você uma fala muito simples. Faça aquilo que você sabe fazer. E o que você sabe fazer? Ore, converse muito com Deus e medite na palavra de Deus. Isso sim você pode fazer. Creia nas promessas que Deus tem para você. Creia em todas elas. Creia na intervenção de Deus na sua vida. Creia que Ele pode fazer por você aquilo que você não sabe fazer, mas Ele te orientará para que você tome a melhor decisão. E eu espero que esse vídeo seja esse convite que você estava precisando para que você se acalme e entenda que Cristo está agindo a seu favor e que a qualquer momento a vitória encontrará você, independente do tempo que isso levar. Permaneça firme, entregue essa situação, essa ansiedade, esse problema nas mãos daquele que pode curar, que pode trazer vida, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Ele sim terá competência para agir nessa situação. Confie nele e os seus caminhos serão prósperos. Então, meu amado ouvinte, que você permaneça firme nesse propósito para que você alcance de fato a sua vitória. Esse é o desejo do meu coração para você e que você se apegue em Deus, independente da situação em que você esteja enfrentando. Se esse vídeo fez algum sentido para você, eu faço o convite para que você compartilhe, curte, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito, envia para aquele seu conhecido, para aquele seu familiar que está precisando ouvir uma palavra de Deus nesse dia, para que ele seja agraciado e que tome aí uma decisão, uma reviravolta pela palavra de Deus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui abaixo e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!